Mais uma vez, seja muito bem-vindo aí ao Live Livre, né? E hoje a gente vai tratar um tema talvez espinhoso aí para muitas famílias, né? E aí, o especialista aqui é você, né? Eu estou aqui para poder perguntar e querer saber mais, saber como que funciona, como que as pessoas de fato podem ser ajudadas, né? Que eu acredito que seja algo bem tenebroso. E eu não sei, a minha visão, talvez até mais para os familiares lidar com essa questão, né? Mas me diga lá, eu já vi aqui, já falei aqui que você é psicanalista, hipnoterapeuta, né? Inclusive nós já fizemos aqui no perfil duas lives sobre esse tema, né? Que é um tema muito bacana, e você tem um método Insight aí que trabalha com pessoas adictas. Então, vamos lá. É uma questão importante porque envolve um número muito grande de pessoas hoje no Brasil e no mundo, e porque é uma questão recorrente nas sociedades humanas de um modo geral, ao longo da história como um todo. Então é sempre um assunto atual, é sempre um assunto interessante e é sempre um assunto importante de ser abordado. Então, para você que está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, né? Existem várias formas de lidar com a questão da drogadição, existem várias ferramentas que podem ser usadas com sucesso num processo terapêutico bem-sucedido. Em todas as regiões do Brasil e do mundo, existem profissionais com ferramentas que podem ajudar as pessoas que tiverem, por um motivo ou outro, passando por uma fase de adicção, uma fase de dependência de alguma dessas vastas substâncias que nós conhecemos e que causam dependência, né? Então, assim, o primeiro recado que eu quero já deixar aqui para você que está assistindo a gente agora, independente se você está assistindo ao vivo ou se você está assistindo a gravação dessa live, se você está passando por uma fase de adicção ou se você conhece alguém que está passando por uma fase de adicção, assista esse conteúdo até o final. Inclusive, um dos objetivos aqui hoje nesse conteúdo é quebrar paradigmas. Paradigmas são verdades que nós temos como se fossem absolutas, mas que, na verdade, em nenhum momento nós chegamos a essa conclusão por nós mesmos. Paradigmas são supostas verdades que nós já recebemos pronta, seja culturalmente na sociedade em que vivemos, seja na nossa família dentro de casa, seja através da mídia, da veiculação das informações. Todos nós estamos expostos a isso no mundo moderno, né? Hoje em dia, há um volume muito grande de informações, e com isso a gente vai criando esses paradigmas, né? E hoje aqui nós vamos quebrar vários desses paradigmas, várias dessas pseudo-verdades sobre adicção, sobre dependência, sobre o adicto, a pessoa do adicto, sobre tratamento e etc. Então, eu tenho certeza que muita luz vai sair desse nosso encontro de hoje para muitas pessoas em muitos lugares que talvez só estavam precisando ouvir o que nós vamos dizer aqui para retomar a esperança, a força de ação, a coragem e começar um caminho de liberdade e de independência emocional, fisiológica, de qualquer coisa, inclusive de drogas, né? A gente vai falar hoje sobre drogas, porém a gente vai falar sobre um grupo específico dessa vasta família de substâncias, né? Comumente, pelo senso comum, geralmente quando nós falamos sobre drogas, nós estamos falando a um grupo específico delas, que são aquelas drogas classificadas como drogas psicotrópicas, drogas que atuam no sistema nervoso central, que acionam o circuito de recompensa do cérebro, geralmente associado ao processamento da endorfina, e que por isso causam dependência, porque essa recompensa, que é o prazer, que é o bem-estar que essa substância nos proporciona, faz com que se instale um programa de repetição e a gente passe a querer consumir essa substância cada vez mais, em quantidades cada vez maiores. Por isso, a dependência química é considerada uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, uma doença progressiva e fatal. Portanto, não Mas, existem formas seguras de fazer uso dessas substâncias, dessa família específica de drogas que nós vamos lidar aqui hoje, ao longo desse encontro, que são as drogas psicotrópicas. A definição de drogas, como um todo, pela Organização Mundial de Saúde, é uma definição super abrangente, né? Basicamente, é qualquer entidade ou mistura de entidades, se não aquelas necessárias à saúde e manutenção do corpo, como água e oxigênio, por exemplo, óbvio, né? Que alterem a função biológica e possivelmente a sua estrutura.
Então, essa definição é vastíssima, né? Essa definição engloba, por exemplo, o café que a gente toma de manhã, engloba a aspirina que a gente compra na farmácia, engloba, inclusive, substâncias que estão no chá, em incontáveis alimentos e etc. Então, é uma definição vastíssima, é uma família bastante extensa dessas substâncias e dentro dessa família existe a família das drogas que atuam no sistema nervoso central, comumente definidas em 3 grupos específicos, né? As drogas psicoativas são aquelas receitadas pelo psiquiatra em determinadas circunstâncias, que têm uma função de tratamento dentro de um determinado contexto e que são usadas, né, que são consumidas sob a orientação de um profissional que é o psiquiatra. Existe uma outra família, como nós dissemos, que são dos psicotrópicos, que também agem no sistema nervoso central, afetam humor e cognição e comportamento, porém, são drogas altamente reforçadoras e causam dependência. Existe uma terceira categoria, que são as enteógenas, que são interessantes do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, mas que hoje não serão objeto do nosso bate-papo aqui hoje. O nosso objeto aqui hoje são drogas psicotrópicas, conhecidas como drogas pesadas, entre aspas, né? Esse é um termo bastante pobre para se referir a essas substâncias, mas é o que o senso comum diz. E dentro dessas substâncias está a cocaína, está o crack, está a maconha, está a LSD, e etc, etc, etc. Para a gente entrar já mais profundamente na questão, só me apresentar rapidinho, né? Meu nome é Israel Costa, eu sou um profissional de psicoterapia que atua há quase 15 anos, especificamente na área de psicoterapia em casos extremos. Então, ao longo da minha jornada enquanto psicoterapeuta, eu atuei em casos de AVC, em casos de esquizofrenia, em casos de epilepsia e em casos de dependência química, que são considerados dentro do espectro, né, dos casos que a gente atende, né, como profissional de psicoterapia, casos especiais, com um nível maior de variáveis, mas, porém, obviamente, tratáveis. E essa abordagem que eu utilizo foi condensada em um método específico para tratar a dependência química, que é chamado método Insight, que existe hoje no Brasil e no mundo vários profissionais credenciados a aplicar esse método, né? O que o nosso espectador vai acompanhar aqui com a gente é uma bomba atômica que vai explodir os limites daquilo que você achava que era possível em psicoterapia. Por isso que é importante que você fique com a gente até o final. Toda a sua percepção vai mudar, vai se transformar e vai ficar mais ampla, vai ficar mais clara. Então, independente se você está passando pessoalmente por um problema de adicção ou se você conhece alguém que está passando pelo problema, a sua capacidade de entendimento, análise e ação, a partir de hoje, a partir daqui, vai ir para um outro patamar. E isso vai ser muito positivo para você, para as pessoas ao seu redor e para as sociedades como um todo, né? Quando a gente fala sobre drogas, quando a gente fala sobre essas substâncias, sobre substâncias que causam dependência química, sobre substâncias psicotrópicas, nós estamos falando basicamente de alcaloides, né? A esmagadora maioria desses psicotrópicos são oriundos de plantas, são princípio ativo de determinadas plantas, né? Por exemplo, a cocaína vem da Erythroxylon-coca, a maconha já é uma planta, né? É a cannabis sativa. Então, nós estamos falando basicamente de alcaloides, ou seja, uma substância especial produzida por plantas em determinados contextos. Mas antes que a gente criminalize as plantas, antes que a gente declare guerra às plantas, é importante fazer algumas observações que vão expandir a nossa percepção sobre a questão que é: as plantas não têm culpa. Nós, geralmente, quando estamos andando por uma estrada e batemos o nosso dedo numa pedra no caminho, o que a gente, enquanto ser humano, geralmente faz? A primeira coisa que a gente faz, a gente culpa a pedra. O que essa pedra estava fazendo bem no meio aqui do meu caminho? Nós culpamos a pedra por termos batido o nosso dedo nela e sentido aquela dor absurda. O que é, do ponto de vista humano, bastante compreensível, mas também bastante irracional. Porque as pedras estão lá, né? Elas também não têm culpa. Nós é que somos indivíduos, seres racionais e temos o poder de escolher caminhos, de escolher circunstância, de definir rotas, de definir trajetos. O mesmo se dá com relação a essas substâncias. As plantas não têm culpa.
elas não produzem essas substâncias, esses alcaloides, na intenção de produzir mal algum. Na maioria das vezes, quando nós falamos de alcaloides, nós estamos falando de substâncias produzidas pelas plantas como um mecanismo de defesa. As plantas não são como nós, né? Que quando pousa um inseto, a gente pode abanar e tocar esse inseto, né? Ela não tem como pegar o Baygon para espantar esse parasita, para espantar essa ameaça. Então, muitas vezes, elas vão produzir determinadas substâncias como um mecanismo de defesa. São toxinas produzidas pelas plantas, muitas vezes, como um mecanismo de defesa. Não só pelas plantas, alguns animais também produzem alcaloides. Quando a gente enxerga dessa maneira, a gente entende que culpar as plantas é estupidez, que qualquer medida que busque soluções relacionadas à droga, que passe por criminalizar as plantas, é estúpida, não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Até porque esses alcaloides são milhares, são mais de 3.000 alcaloides catalogados. A única maneira de acabar com eles seria reduzir toda a flora a cinzas, seria colocar fogo em toda a nossa biodiversidade, e isso seria suicídio, isso não faria nenhum sentido. Então, a primeira coisa que a gente é convidado quando vai analisar a questão de drogas de maneira séria, de maneira lógica, de maneira equilibrada, e realmente buscando o foco em soluções e não em paradigmas e não em estereótipos, é não culpar as plantas, elas não têm nenhuma culpa disso. Se você ligar a televisão e tiver alguém sendo preso porque tinha um pé da planta X ou Y no quintal dele, entenda que isso é uma coisa estúpida, produto de uma sociedade doente que criminaliza as plantas como se elas fossem responsáveis por alguma coisa e que nem entendeu ainda que esse processo de criminalização não nos levou nem nos levará a lugar algum. O que vai nos levar à solução é um outro caminho. E aqui nós vamos entender esses outros possíveis e maravilhosos caminhos, né? Nessa nossa relação com essas plantas, né? E com essas substâncias, sejam alcaloides ou psicotrópicos de um modo geral. Então, tudo isso faz parte do conhecimento humano, da beleza do conhecimento humano sobre a realidade, sobre o mundo, sobre as coisas, e a essas plantas nos interessa o conhecimento sobre elas, os estudos sobre elas, e não o desejo de destruí-las ou acabar com elas, até porque é impossível. A maioria delas, todas elas, aliás, são naturais de alguma região geográfica, né? E você não pode erradicar, por exemplo, a Erythrocylon coca dos Andes, por exemplo. Ela é nativa dali, ela faz parte daquele ecossistema. Se você fizer isso, você vai destruir o ecossistema inteiro. E isso vai ter desdobramentos nocivos para a humanidade como um todo. Então, eu espero que aqui a gente já tenha bem claro, dentro dos pontos que nós vamos trabalhar aqui hoje, nesse encontro, limpando a nossa percepção com foco em solução e não em bobagens que a televisão tenta colocar na nossa cabeça, de que as plantas não têm culpa. Dentro do método, por onde que a família, né, as pessoas podem começar? Bom, vamos lá. O primeiro passo, eu separei aqui alguns passos. Talvez uma das principais perguntas que a gente precisa fazer é o que é a dependência? O que é a dependência química, né? Para entender isso, a gente precisa entender como que funciona dentro do nosso cérebro, né, no sistema nervoso central, o processamento dos neurotransmissores. Então, as sensações que nós temos no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, estão muito associadas à liberação e absorção de neurotransmissores produzidos naturalmente pelo nosso organismo, né? Esses neurotransmissores são serotonina, dopamina, endorfina, entre outras zinas, que são produzidas e liberadas de forma natural no nosso sistema. E esses neurotransmissores estão fortemente ligados a determinadas sensações que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, a sensação de felicidade, quando eu me sinto feliz, seja qual for o motivo que desencadeou essa sensação de felicidade, está muito ligada à liberação de um neurotransmissor que é a serotonina, que é conhecido como o neurotransmissor da felicidade. Quando nós cumprimos muito bem uma tarefa e estamos satisfeitos com o resultado, e nós temos aquela sensação gostosa de dever cumprido, de trabalho feito, essa sensação está fortemente associada à liberação e absorção de endorfina no nosso sistema nervoso central. Então, as nossas sensações,
essas sensações positivas, essas sensações prazerosas que nós temos naturalmente no nosso dia a dia em determinadas circunstâncias estão diretamente ligadas à liberação e absorção de algum neurotransmissor. O que acontece é que se nós analisarmos um psicotrópico qualquer, seja ele qual for, do ponto de vista molecular, ou seja, se nós formos analisar a molécula desse psicotrópico, nós vamos observar que ela é muito parecida com a molécula de um neurotransmissor. Um neurotransmissor, que é uma ligação de carbonos e hidrogênios com uma ligação de nitrogênio em algum lugar formando uma amina, primária, secundária ou terciária, é a mesma coisa nas ligações da estrutura molecular de qualquer uma dessas substâncias, cocaína, cafeína e etc. Então, por essa semelhança que existe entre a substância, entre um neurotransmissor que é produzido, liberado e absorvido naturalmente no nosso sistema nervoso central, ao longo do nosso dia e da nossa vida, é que faz com que os receptores dos neurônios se confundam com essas substâncias do ponto de vista molecular, tão parecidas com o neurotransmissor, absorvam então essa substância enganados, como se estivesse absorvendo um neurotransmissor e desencadeando então, de maneira artificial, sensações gostosas, sensações prazerosas, que só poderiam ser acessadas por esse indivíduo em circunstâncias especiais. Por exemplo, vamos analisar os momentos, às vezes, e as circunstâncias em que nós nos sentimos felizes ao longo do nosso dia a dia e da nossa vida. Não é todo dia que nós temos essa sensação. Por quê? Porque para ser feliz, é necessário uma série de ações, é necessário uma série de descobertas, é necessário uma série de ajustes em si mesmo, em nós mesmos, né? É necessário nos tornarmos pessoas melhores para que a gente seja, por consequência, pessoas mais felizes. Então, ter essa sensação não é uma tarefa tão fácil assim. Exige esforço, exige trabalho. E esse trabalho que é exigido para ter essas sensações de felicidade, dever cumprido e etc., é o trabalho de viver, é o trabalho de cumprir a nossa jornada. O nome disso é viver a vida. E quando nós vivemos a vida, o nosso organismo, que é sábio, nos recompensa em determinados momentos, quando cumprimos uma tarefa, por exemplo, ou como estamos na presença de pessoas que amamos. Quando entra, então, um psicotrópico nessa equação, o que nós temos é recompensa sem merecimento. O que nós temos é recompensa sem todas aquelas ações que antecedem as sensações prazerosas naturais do nosso dia a dia. E como essa recompensa ela é sem merecimento, e como essa recompensa ela é sem contexto, ela não precisa de absolutamente nenhuma outra ação, exceto a ação de consumo da substância, o nosso organismo começa a entender que produzir naturalmente esses neurotransmissores e liberar é gastar energia em vão. É um desperdício de energia biológica. Por que o nosso organismo produziria e gastaria energia biológica para produzir algo que é abundante no meio? Ou que, pelo menos aparentemente, né, inconscientemente, parece ser abundante no meio. Por isso, ao fazer uso desses psicotrópicos, nós iremos, aos poucos, ir perdendo a capacidade de ter essas sensações prazerosas naturalmente, simplesmente porque o nosso organismo preguiçoso para poupar energia, e ele sabe que é importante poupar energia, afinal, nossa energia biológica ela é limitada e ela precisa ser reposta todos os dias. E houveram períodos da história da humanidade em que fazer essa reposição da energia não era tão simples assim. Você tinha que entrar na floresta e caçar o urso. Então, sabendo disso, o nosso organismo sabiamente criou mecanismos para que nós poupássemos ao máximo essa energia biológica. E ao poupar energia biológica, ele entende que não precisa produzir naturalmente esses neurotransmissores do bem-estar. E nós vamos nos tornando cada vez mais reféns do consumo exógeno dessa substância que produz a sensação de bem-estar. Cada vez mais dependentes da cocaína, cada vez mais dependentes do êxtase, do crack e etc., né? De qualquer um desses psicotrópicos. Por isso, a tendência é progressiva. Desculpa até te interromper, mas nesse caso, essa dependência, eu entendo que existe a fase química, mas essa dependência ela está muito mais focada na sensação
ou exatamente na substância? Aí entra um fator interessante, né? Porque a dependência, de fato, é uma programação mental. Ou seja, a dependência ela não é física. A dependência você não pode apontá-la numa região específica do organismo do indivíduo. Porque a dependência se instala no universo psicológico dos indivíduos. O que acontece é que, à medida que esse indivíduo começa a fazer o uso desse determinado psicotrópico e esses processos orgânicos começam a acontecer, e aí nós estamos falando do desencadeamento da sensação prazerosa, nós estamos falando da perda da capacidade natural de produzir essa sensação de bem-estar, esse prazer naturalmente no dia a dia desse indivíduo. Num determinado momento vai acontecer um fenômeno, e é esse fenômeno que determina a instalação da dependência no sistema desse indivíduo. Lembre que anteriormente nós falamos sobre drogas e o quão vasta é essa família e que não faz nenhum sentido, inclusive, nós usarmos a palavra droga de maneira pejorativa. A droga, se prestasse, não se chamava droga. Droga é só um termo que classifica um determinado grupo de substâncias. A vida humana seria muito pior sem essas substâncias. Existem drogas que curam o câncer, existem drogas que amenizam a dor, existem drogas que equilibram a pressão arterial numa pessoa que é hipertensa. Então, essa visão preconceituosa contra drogas é estúpida, né? Porque, na verdade, quando nós falamos de drogas, nós estamos nos referindo a especificamente psicotrópicos, só que no senso comum, às vezes, nós nos esquecemos de nos aprofundar um pouco mais sobre o entendimento dessas substâncias. Analisando isso, nós entendemos que drogas, elas são essencialmente remédios. É por isso que o nome da farmácia é drogaria. Se drogas são essencialmente remédios, como que se dá essa relação do indivíduo com um psicotrópico? Um psicotrópico é um anestésico emocional. Ele é um anestésico para uma dor não física. Então, nós podemos entender a dependência da seguinte maneira. Quando nós estamos com uma dor muito forte em uma determinada parte do corpo, nós pisamos num prego, então nós estamos sentindo uma dor muito forte no pé. E a gente toma um analgésico, nós sentimos o alívio aonde? Nós sentimos o efeito desse analgésico onde? No pé. Mas e se não foi no pé, foi um corte na mão? Nós vamos sentir o efeito desse analgésico onde? Na mão. Mas agorinha não era no pé, agora é na mão? É simples, é porque nós sentimos o efeito do anestésico onde dói. O mesmo acontece com anestésicos emocionais. É por isso que qualquer indivíduo humano, qualquer indivíduo neste tempo ou em qualquer outro, é um potencial usuário de drogas. Por quê? Porque todos nós temos dores emocionais. Dores emocionais fazem parte da natureza humana. Todos nós temos dores emocionais. Portanto, qualquer um de nós que fizer uso de algum desses psicotrópicos, num determinado momento, vai perceber que esse psicotrópico anestesia uma determinada dor emocional. Anestesia um determinado trauma. Então, a dependência se instala no sistema como se fosse um parasita que identificasse a sua fraqueza e anestesiasse ali. Por quê? Porque drogas são remédios. Remédios, você percebe o efeito deles onde dói. Então, uma pessoa que tem um trauma diferente da outra vai sentir esse anestésico emocional no trauma dela. Ah, mas eu nunca passei pelo que aquela outra pessoa passou. Se eu fizer uso dessa substância, eu vou me tornar dependente? Vai. Por quê? Porque você não sente as dores dela, mas você tem as suas. E seja quais forem as suas dores, a substância vai anestesiar essa dor e se incrustar nela como se fosse um parasita e fincar raízes aí. Chega um ponto em que o uso da substância se torna a válvula de escape para qualquer dor emocional que essa pessoa sinta. Porque a partir desse momento, todas as vezes que doer muito forte, que houver uma perda muito forte, que houver um estado emocional muito desconfortável, ela inconscientemente vai se lembrar que existe um remedinho mágico que aperta um botãozinho e despeja no sistema nervoso central uma sensação de bem-estar. Qualquer questão emocional que não é tratada, não é solucionada. Então, mesmo quando eu estou tomando uma medicação sob orientação de um profissional psiquiatra, ainda assim, aquilo que está sendo anestesiado precisa ser tratado. Portanto, é necessário uma intervenção psicoterapêutica para lidar com a parte subjetiva daquela dor.
para lidar com a parte intangível da dor, para lidar com a parte emocional daquela dor e desinstalar a dor emocional. Porque quando a dor emocional for desinstalada, o anestésico não é mais necessário. Quando o corte no pé cicatriza, o anestésico da farmácia não é mais necessário. Eu nunca vi ninguém que usasse anestésico todos os dias por uma dor que ele sentiu no pé há 10 anos atrás. Você conhece alguém? Eu nunca conheci ninguém. Nós só usamos quando a dor é latente. Por isso é tão importante o processo terapêutico para tratar a causa que está na mente, é psicológico, é emocional, não é físico, e, portanto, nenhum remédio vai chegar lá. Nenhuma substância vai chegar lá, inclusive a cocaína, inclusive o crack. Qualquer pessoa que passou por um quadro de adicção sabe disso. Com o tempo, a mesma dose já não produz mais o efeito. Existe um desejo de tomar doses maiores para ver se consegue recuperar aquele efeito inicial, que talvez tenha sido mais intenso, que tenha sido mais prazeroso. Por isso, nós chamamos de uma doença progressiva e fatal. Ela exige cada dose cada vez maiores, e quanto maior a reposição externa disso, menor a capacidade interna de produzir as sensações de prazer, de bem-estar, de equilíbrio, de paz, de felicidade, e mais próximo esse indivíduo se torna de ter uma possível, inclusive, intoxicação com essa substância. E, à medida que a pessoa vai se tornando disfuncional na família, disfuncional no trabalho, à medida que ela vai perdendo a capacidade de honrar compromissos, à medida que ela vai se desconectando da missão de vida, do que faz a vida dela ter sentido, porque ela simplesmente está disfuncional, a tendência, óbvio, é que esse quadro de dor emocional se torne ainda pior. Porque se já era doloroso no início, agora, à medida que o uso se torna cada vez mais frequente, que ela começa a perder cada vez mais o controle sobre o uso e o controle sobre as próprias decisões, e ela começa a ter o impacto disso em todos os aspectos da vida dela, seja profissionalmente, seja familiar, seja na percepção que ela tem de si mesma, tudo isso colabora para que o quadro, do ponto de vista emocional, se torne cada vez pior, cada vez mais doloroso. Então, é um ciclo vicioso que precisa ser interrompido para que a pessoa recupere a capacidade de ter bem-estar, saúde, felicidade, paz, tranquilidade naturalmente, e saia desse ciclo progressivo fatal do consumo de uma substância que é reforçadora, né, do sistema nervoso central e que nenhum de nós teria controle sobre os efeitos dela. O que acontece comumente é que nós, quando vamos consumir alguma coisa cujo efeito é percebido como sendo um efeito psicológico, nós tendemos a subestimar esses efeitos. Por quê? Porque nós estamos programados inconscientemente para acreditar que estamos no controle pleno das nossas decisões e da nossa mente. E qual que seria o caminho para quebrar esse vício, não vício, esse ciclo, começar a bloquear essa roda de girar? A primeira coisa, a pessoa precisa entender, tomar consciência que não existe controle sobre o uso dessas substâncias. Que essa sensação de controle é uma ilusão. O seu ego está enganando você. O seu ego está mentindo para você. O seu ego está te dizendo que não importa o que aconteça, você tem controle sobre tudo, porque você tem controle sobre sua mente e seus pensamentos. Porque todas as vezes em que alguma coisa tem o seu efeito percebido na mente, nós tendemos a subestimar o efeito. Já quando o efeito é um efeito físico, produzido do ponto de vista, percebido do ponto de vista orgânico, aí nós respeitamos. Eu vou dar um exemplo. Existe uma planta chamada cicutina que produz um alcaloide também, da mesma família de todos os outros alcaloides. É uma toxina, igual a todos os outros alcaloides. Mas o efeito dessa toxina não é percebido na mente, é percebido no organismo. O nome desse alcaloide é cicutina. É o alcaloide de uma planta chamada cicuta. O efeito da cicutina é envenenamento e morte. Na história, existe um evento muito conhecido que é a condenação de Sócrates, o maior de todos os filósofos, à morte. E a morte de Sócrates, então, vai ser através da ingestão do chá da cicuta. Eles vão fazer um chá da cicuta, a planta, e ele vai beber, Sócrates bebe e
morre. Por quê? Porque o chá da cicuta tem um alcaloide, que é a cicutina, cujo efeito no organismo não é percebido na mente, mas no corpo como envenenamento e morte. Se nós oferecermos isso para qualquer pessoa, ela não vai beber e pensar, não, eu tenho controle sobre a minha mente, eu vou beber e não vai acontecer nada. Não vai beber. Nós sabemos que uma vez no organismo, nós não podemos controlar os efeitos que vão acontecer automaticamente. Não existem níveis seguros do consumo de nenhum desses alcaloides, incluindo a cicutina. Por quê? Porque nenhum de nós pode controlar os efeitos que ela vai produzir no organismo a partir da ingestão. Essa sensação de que nós temos controle é uma ilusão. Por quê? Porque nós estamos programados para acreditar que temos controle sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. Mas da mesma maneira que nós não iríamos nos expor a uma substância como a cicutina, não faz sentido nos expor a qualquer um desses outros alcaloides que vão agir no sistema nervoso central. Por quê? Porque ele vai acessar o circuito de recompensa quando chegar no nosso sistema nervoso central e nós não podemos controlar os efeitos a partir disso. A partir do momento que a substância entrar na nossa corrente sanguínea, todos os processos orgânicos e fisiológicos serão desencadeados. E a repetição desse consumo vai produzir dependência. É simples assim. E quando essa dependência, então, está instalada no sistema, ou seja, quando nós fizemos o uso da substância, nós repetimos esse uso, o uso dessa substância e as sensações prazerosas foram associadas à anestesia de uma sensação, de uma dor emocional, de um trauma, de uma limitação que nós temos. E o circuito de recompensa está nos impulsionando para consumir essa substância em quantidades cada vez maiores. O que nós precisamos nesse momento é entender que nós precisamos de ajuda profissional para desinstalar a dependência. Imagina o seguinte, você tem o computador mais poderoso do mundo, mas você não sabe programar o computador. Então você usa o seu computador no seu dia a dia, normalmente, como todos nós usamos, e naturalmente, em algum momento, alguns programas indesejados vão ser instalados nesse computador. São os vírus, né? Qualquer um que já usou a um computador, por mais que tenha se protegido, que tenha usado antivírus, em algum momento um vírus ou outro acaba entrando na sua máquina e no seu sistema. E quando isso acontece, o que nós fazemos? Nós levamos o nosso computador para um técnico nos ajudar e fazer a desinstalação desses programas nocivos da nossa máquina, para que a nossa máquina, o nosso computador poderoso, volte a performar como ele performava antes. Em alguns casos, talvez a gente inclusive peça para que esse programador instale, inclusive, novos programas no nosso computador para que ele não apenas funcione tão bem quanto antes, mas funcione ainda melhor, com novos softwares atualizados. E nenhum de nós tem nenhuma obrigação de entender como funciona a programação. Nenhum de nós tem obrigação de ir para uma universidade e estudar engenharia da computação simplesmente porque um dia o nosso computador vai ter um problema de desempenho de um vírus ou um malware que se instalou no sistema. Da mesma maneira, nenhum de nós é obrigado a entender como que se dá o processo de instalação e desinstalação de programas em nossa mente inconsciente. Assim como nós levamos naturalmente o nosso computador a um técnico para que ele nos ajude com isso, nós levamos o nosso computador mental para um profissional de psicoterapia capacitado a nos ajudar com isso. Portanto, o segundo ponto importante no processo de libertação, logo após você perceber que não existem níveis seguros do consumo da substância, tá certo? Sua mente mentiu para você, o ego mentiu para você. O segundo ponto é, você precisa entender que você precisa de ajuda e é normal que você precisa de ajuda porque você não é obrigado a entender como que funciona o processo de instalação e desinstalação de programas no seu software. Talvez você tenha outras habilidades incríveis em outras áreas da sua vida. Você é um engenheiro incrível, você é um padeiro formidável, talvez você seja um excelente marceneiro, talvez você seja um incrível empresário, um administrador de empresas, e você é incrível naquilo que você faz. E tudo bem se você não entende como instalar e desinstalar programas na sua mente. Então, se em algum momento você percebeu que as coisas estão saindo do controle, se em algum momento você percebeu que essa programação da dependência se instalou no seu sistema, não importa se começou há um mês, há uma semana, se ontem você teve o primeiro calafrio de, meu Deus, acho que estou perdendo o controle, ou se você faz uso de alguma dessas substâncias há 10, 15, 20 anos, não interessa.
se você percebeu que existe uma programação fazendo o seu sistema inconsciente rodar no automático, porque não é isso que é a dependência, um software rodando no automático, sem que você precise desejar que ele aconteça, ele, por conta própria, aciona o desejo. Então existe essa programação e você precisa entender que é normal e natural procurar a ajuda de quem entende de instalar e desinstalar essa programação. Pensa comigo, todas as vezes que nós sofremos algum dano físico, por exemplo, eu sofri um acidente de carro, estou com fratura exposta na minha perna esquerda. Nenhum de nós olha para a nossa perna esquerda e pensa assim, eu tenho que me levantar e andar, senão eu sou fraco. Eu tenho que ser forte, eu vou me levantar e vou andar. Não, existe uma fratura na minha perna. Eu vou aguardar que a ajuda especializada venha fazer aquilo que eu não sei fazer. E eu vou, inclusive, já começar a tomar medidas para não agravar o caso. Quando nós temos qualquer problema no nosso corpo físico, nós não temos nenhuma vergonha, nenhum medo de procurar a ajuda de um profissional especializado. Porque a gente entende que aquilo é uma questão que vai precisar do suporte de uma segunda pessoa que saiba como que funciona o processo, o mecanismo, né, que vai nos levar à reabilitação total, sem danos e sem sequelas. Mas quando esse dano, essa ferida, essa dor é emocional, é na mente, a gente acredita que tem que resolver sozinho, que tem que se levantar e andar, senão você é fraco. Ah, se eu não resolver sozinho, eu sou fraco. Ah, eu entrei no problema sozinho. Ah, para cheirar, eu entrei sozinho. Então agora eu tenho que sair sozinho. Não é assim que funciona. Entenda que, assim como nós precisamos da ajuda de profissionais para nos ajudar com danos físicos, com dores físicas, com cortes físicos, ferimentos físicos, nós precisamos, naturalmente, normalmente, da ajuda de um profissional especializado para nos ajudar com danos emocionais, com cortes não físicos, com feridas psicológicas, e está tudo bem. Não permita que esse falso orgulho, porque ele é falso no sentido de que o orgulho seria uma proteção, e na verdade isso não é uma proteção, isso está te impedindo de se proteger de fato, porque ser ajudado nesse caso é se proteger. E se você conhece alguém, se você está assistindo esse conteúdo, e não é para você especificamente, é porque alguém que você conhece está passando por uma questão de adicção, pense nisso. Quando você vê alguém ferido, que sofreu um acidente de trânsito, por exemplo, você faz o quê? Você chega ali e diz para essa pessoa assim, nossa, fulano, você é forte, levanta daí que você consegue? Ou você procura ajuda especializada o quanto antes para ajudar essa pessoa e, inclusive, evitar sequelas? Então, se você conhece alguém que está passando por uma fase de adicção, não importa se é inicial ou se tem 15, 20 anos, entenda que você pode e deve procurar a ajuda especializada, inclusive para te orientar sobre como fazer, sobre como falar, sobre como introduzir a possibilidade de ajuda dentro desse contexto em que você está. Esse orgulho bobo, né? E às vezes, inclusive, a falta de informação, a falta dessa visão clara que a gente está trazendo aqui hoje de que, gente, é programa mental, é uma programação. Tudo que a mente faz, ela desfaz. Não existe nenhuma razão orgânica ou psicológica para que o adicto não tenha êxito. Todos os casos são perfeitamente tratáveis. Isso ficou muito claro aqui. Quando a gente entendeu a questão do ponto de vista fisiológico, nós entendemos que tudo que essa pessoa busca do ponto de vista de bem-estar já existe dentro dela. Ela só precisa reaprender a produzir naturalmente. Que as sensações prazerosas, na verdade, são desencadeadas pelos nossos neurotransmissores e que eles são produzidos naturalmente e que nós temos todo o direito de sentir todo o prazer do mundo, toda a felicidade do mundo, toda a paz do mundo. E nós temos condição de tê-lo do ponto de vista neurológico e fisiológico. Da mesma maneira, a gente entendeu que quando a dependência se instala em nossas questões emocionais, então se torna um programa rodando ali no automático, sem que a gente tenha controle sobre aquilo, esses programas podem ser desinstalados, assim como eles foram instalados. Por quê? Porque dentro da mente não tem nada de concreto, nada de aço estrutural dentro da mente. Lá é tudo subjetivo. Lá não existe perto, nem longe, grande, nem pequeno, fácil, nem difícil. Talvez, inclusive, você esteja se limitando pensando o seguinte, olha, eu não sei se eu procuro ajuda porque é tão difícil se livrar da dependência. Se você pensou isso em algum momento, acredite, isso é um paradigma. Nós somos convencidos disso. Isso não faz nenhum sentido. A programação, a dependência é uma programação
na mente inconsciente. E no inconsciente não existe fácil ou difícil, nem perto nem longe. Tudo lá dentro é feito do mesmo material. É por isso que aqui a gente está explicando, né, todos os aspectos que compõem a dependência para a gente quebrar esses paradigmas, essas falsas verdades que nós trazemos, todos nós trazemos, inclusive, em algum momento a gente precisa ressignificar isso. E ao fazer isso, a gente entenda, primeiro, que existem possibilidades, ou seja, não tem absolutamente nada perdido. Se em algum momento você achou que estava tudo perdido, esquece isso, isso é bobagem. Do ponto de vista psicológico, inconsciente, de programação, não existe nada perdido. Tudo que a mente faz, a mente desfaz. Para que a pessoa entenda que, do ponto de vista fisiológico, o seu cérebro foi enganado, te dando essa falsa sensação de controle, te dando essa falsa sensação de que você pode administrar os efeitos disso. E nós sabemos que não. Por quê? Porque é uma reação química que é desencadeada automaticamente a partir do momento que uma determinada substância, um psicotrópico, vai pela corrente sanguínea, chega no sistema nervoso central, os processos neurológicos vão acontecer. Assim como quando eu tomo cicuta, eu morro, porque por mais que eu me concentre, que eu tenha 180 horas de meditação, que eu domine a filosofia mais profunda, que eu seja o cara mais inteligente conhecido, que eu seja Sócrates, eu tomo, eu morro. Porque os efeitos que são desencadeados não estão no âmbito da vontade e da escolha. Então a gente quebra essas ilusões. Quando essas ilusões são quebradas, você entende que você pode e deve buscar a ajuda especializada, que não tem nada de errado nisso, pelo contrário. É exatamente isso que nós fazemos todas as vezes que nós temos um desafio que é a competência de um segundo profissional. Se você Aquilo que você não tem capacidade de resolver, você pede ajuda, né? Sempre. O que acontece é que nós crescemos numa sociedade que nos enganou e nos disse que se nós precisarmos da ajuda de uma outra pessoa, nós somos fracos. Eu não conheço um único médico que, ao construir uma casa, não consulte um engenheiro. Eu não conheço um engenheiro que, ao fazer uma cirurgia, não procure um médico. Se eu tenho um computador e eu preciso reinstalar o sistema, eu procuro um técnico em programação. E se eu tenho questões que não são físicas, que estão no meu inconsciente, que são programações mentais, eu procuro um profissional especializado em programação mental. É inteligente fazer isso. E dentro do método Insight, inclusive, nós temos uma série de possibilidades que talvez você nem sabia que existia. Como, por exemplo, você pode fazer o tratamento sem internação. Existe internação e existe tratamento. São duas coisas absolutamente diferentes. Tratamento é o que acontece entre o profissional de psicoterapia e o paciente. Isso pode acontecer numa clínica, num consultório, pode acontecer na sua casa. Se você é um empresário, pode acontecer no seu escritório. E existe no Brasil hoje, e em vários outros países, profissionais capacitados, especializados, que podem atender você no seu escritório numa hora específica, com privacidade absoluta, com sigilo absoluto. E o mais interessante, com um índice de sucesso muito acima da média. Sabe por quê? Porque quando nós ficamos internados, nós levamos 6, 7, 8, 9 meses para voltar para o mundo real e saber se a reprogramação produziu os efeitos desejados. E aí existe o risco de que, ao voltar, algum elemento, a ponta solta ainda tenha ficado e que a pessoa acabe caindo numa reincidência. Então, quando você faz um tratamento sem internação, você e o profissional que vai estar com você ou com essa pessoa que você ama, vê em tempo real o que está acontecendo. Eles ressignificam um determinado elemento, você volta para o mundo real, para o seu trabalho, para a sua escola, para as pessoas que você vive, você recebe os estímulos e você percebe em tempo real se a repetição do estímulo causou consumo ou se não. Então, se o estímulo se repete, se os seus dias são iguais, se você vê as mesmas pessoas, se você vai nos mesmos lugares e você se sente livre para não usar mais, o índice de segurança que você tem no final do seu processo é muito maior. Então, a internação ela é uma opção quando tirar o paciente do meio é necessário. Por exemplo, quando o paciente está numa situação de rua, por exemplo,
a internação é necessária. Ele está debaixo da ponte. Como que esse profissional vai encontrar com ele uma vez por semana? Não tem como. Então, ele precisa estar num lugar em que ele seja cuidado em vários aspectos, né? E que as sessões aconteçam normalmente. Entenda que as drogas estão lá fora e sempre estarão, portanto, a solução tem que vir de dentro. É o passo número 1. Passo número 2 é, não existe nenhuma razão orgânica ou psicológica para que você ou essa pessoa que você ama não tenha êxito. Todos os casos são perfeitamente tratáveis. Fator definitivo número 3, você precisa agir agora. Não espere nada, não espere absolutamente nada. Não espere ter que o paciente decidir que quer se tratar. Procure ajuda especializada e receba do profissional especializado a orientação. Não espere, porque não há tempo a perder. A vida não espera. Se você também está percebendo o problema e está pensando em mudar o hábito X ou Y para ver se resolve, não espere fazer testes por conta própria na tentativa e erro para tomar um caminho sólido de ajuda e resolução do problema. Procure imediatamente ajuda especializada. Existem pessoas cuja função é ajudar você nisso e elas têm todas as ferramentas necessárias para te ajudar de N formas. Com internação, sem internação, é possível o tratamento acontecer online. Vários profissionais fazem isso hoje, atendendo pessoas em vários lugares do mundo. Há profissionais que podem atender você na sua casa, com privacidade, com segurança total, no seu escritório. Você pode ir a ter um consultório, então não espere. Inclusive, eu até quero deixar já em aberto que você que está assistindo aqui esse conteúdo, a minha equipe vai estar à sua disposição agora para te orientar sobre tratamento. É você que precisa, é alguém que você conhece que precisa. Nós vamos ouvir o caso, nós vamos te orientar e nós vamos te indicar os melhores profissionais e instituições dentro e fora do país para você começar o processo de ajuda para ontem. E não espere a situação se tornar caótica para que você tome uma postura e busque a solução de forma definitiva, clara, porque ela está mais próxima de você do que você imagina. Perfeito. É bem isso. É bem isso. É a pessoa querer fazer, né? Juntar as duas coisas, com certeza dá certo. Em algum lugar aqui da tela vai ter um botão ou um link para você clicar e contactar a nossa equipe e receber as orientações que você precisa. Clique no botão que está em algum lugar aqui perto ou clique no link que vai ser disponibilizado. Agora, não espere, clica agora. Seja você pai, mãe, tio, sobrinho, filho ou você está passando por uma questão assim, nós temos como te orientar e te encaminhar para os melhores profissionais e instituições do país, nos mais variados formatos de atendimento e com as mais variadas e poderosas ferramentas que você imagina. Gente, muito obrigado, gratidão, tenha uma boa noite para vocês. Segue ele, procura a equipe dele lá e eles com certeza vão poder te dar alguma orientação, te dar uma ajuda. O Israel é fera aí no que faz. E Israel, muita gratidão, meu amigo. Muito obrigado por esse conteúdo aí. E nos vemos na próxima para te dar continuidade nesse papo. Valeu, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.